como gerenciar as suas emoções ao empreender com festas ou em qualquer área de negócios. O que o filme Divertidamente nos ensina sobre as emoções. Trouxe aqui um tema hoje, um jeito, na verdade, de abordar um tema diferente. Eu vou falar de como a gente gerenciar as nossas emoções, trazendo um filme como referência, um filme que eu gosto bastante, que eu já assisti mais de uma vez, que se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista. Chama Divertidamente, é um filme da Disney, e é assim, muito legal pra gente fazer diversas analogias mesmo, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, não só profissional, mas também pessoal, familiar, enfim. Mas é claro que aqui eu trago mais para a área de negócios, né, para a área do empreendedorismo, certo? Para quem está chegando agora, muito prazer, eu sou a Vivi Madureira, eu sou especialista em marketing, eu sou mentora de negócios. Toda a minha carreira profissional foi voltada para a área de negócios, de geração de negócios, de tornar empresas lucrativas, de construir marcas fortes e marcas mais lucrativas. E eu sou fundadora do Marketing para Festeiras, que é uma escola de negócios para ajudar você, que é empresária da área de festas, a ter um negócio lucrativo e ser melhor remunerada pelo seu trabalho. Aqui a gente tem curso online, a gente tem mentoria individual, a gente tem mentoria em grupo, tudo para te ajudar nessa missão de profissionalizar aí o seu negócio. E agora, no próximo dia 21, a gente vai ter um workshop presencial, um dia inteiro comigo, para você olhar para o seu negócio, para que você já conheça os fundamentos, o que você tem que olhar, quais são os aspectos ali, os pilares que você tem que cuidar dentro da sua empresa para que ela seja ainda mais lucrativa. O workshop acontece dia 21 de novembro, ali na região do ABC, em São Paulo, dentro de um buffet infantil com toda a estrutura que a gente precisa ter. E se você quiser mais informações, é só você me mandar um direct. Eu quero ver todo mundo de São Paulo lá, gente. Se você é de São Paulo, você tem que estar no workshop, tá? A gente está preparando tudo com o maior carinho para você. Vai ter uma super estrutura, vai ter certificado, tem almoço, tem coffee break incluso, tem uma network de alto nível. É uma forma da gente se conhecer pessoalmente, que eu tô super ansiosa por isso. A gente tá aqui todo dia no online, mas nada substitui o offline, nada substitui o presencial. Então vai ser muito legal ter bastante gente lá comigo, tá bom? Então eu espero você lá no dia 21. Então vamos lá, gente, pro tema. A hora de compartilhar essa live é agora, tá? Vamos lá, gente. O filme se trata de uma menininha, ela tem 11 anos de idade e ela vai ter que mudar de cidade por questão de trabalho, do pai, dos pais, enfim. Ela tem que mudar de Minnesota para São Francisco, né? E ela tá entrando na fase da adolescência. Então todo o filme passa por uma confusão de emoções dessa garota, né? Tanto externa, mudanças externas, que é essa mudança real, física, de cidade, coisa e tal, e interna, porque ela tá deixando de ser uma criança e passando para adolescência. Qualquer semelhança ao empreendedorismo, quando você começa pequenininha e conforme você vai crescendo, vai tendo as dores do crescimento, né, do seu negócio, não é mera coincidência. É interessante porque a gente vê que uma empresa, ela tem é análogo ao nosso crescimento pessoal, né? A gente enquanto criança, depois enquanto adolescente, depois vida adulta. E o filme trata desde o momento que ela nasce, a crise acontece nessa entrada da adolescência, quando ela muda de cidade, coisa e tal, mas o filme acontece desde ela bebezinha, né? Então, o surgimento das emoções, o surgimento da alegria, o surgimento do medo, o surgimento da tristeza, o surgimento da raiva, né? Inclusive, eu não consigo mostrar aqui agora, porque o Instagram não tá, sei lá, depois da última atualização, eu não tô conseguindo mostrar a imagem, mas tem a imagem dos 5 personagens aqui. E aí, e cada personagem do filme é um sentimento, né? A alegria, o nojo, a tristeza, o medo e a raiva, né? Então, ela passa por essas mudanças e na entrada da adolescência, esses sentimentos ficam ainda mais aflorados, né? Assim como a gente observa no mundo dos negócios.
Enquanto você tá ali sozinha, você tá fazendo seus doces, você tá fazendo sua papelaria, você tá fazendo suas decorações, tá tudo bem, você vai, você cria, você atende, você vai fazendo só ali uma festa por mês, depois uma festa a cada 20 dias, uma festa a cada 15 dias e vai. Mas conforme você vai crescendo, junto vai vindo o medo, vai vindo a insegurança, vai vindo às vezes um sentimento até de raiva, de sobrecarga física, de sobrecarga emocional. E daí você percebe que você está entrando já numa fase da adolescência do seu negócio. E junto com ele vem uma série de angústias, de medo, de tristeza, de raiva e de emoções que a gente tem que lidar, né? E o que é muito legal nesse filme, a gente também vê no empreendedorismo, é que não existe um sentimento melhor ou pior do que o outro. Eles coexistem, eles simplesmente existem. Então vai ter dia que a gente vai acordar super animada, querendo fazer acontecer e tal, e vai ter dia que a gente vai estar mais fechada, a gente já vai estar com mais medo, a gente tem medo, né? O empreender muitas vezes nos dá medo do futuro, né? Hoje eu tô com muita festa, hoje eu tô com muito contrato fechado, e daqui 2 meses, será que eu vou ter todo esse volume, né? Então vai trazendo uma angústia, vai trazendo medo, às vezes algo que não dá certo, às vezes uma cliente mais difícil de lidar, às vezes um fornecedor que não entregou o que prometeu, às vezes gera pra gente também um sentimento de raiva, né? E esse filme, dentro do contexto, o filme foi todo criado, pensado e desenvolvido por psicólogos e neurologistas, né? Então eles mostram como o funcionamento mesmo do nosso cérebro, e eles simplesmente dizem que as nossas emoções, elas não são ruins nem boas, elas simplesmente existem. E o que vai mudar? A forma como a gente lida com essas emoções, né? Que a gente vai sentir alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, a gente vai sentir. Mas a gente vai ter, o que vai mudar é a forma como a gente lida com essas emoções, né? Então, cada personagem ali do filme lida com uma emoção diferente, eles têm um formato diferente. Gente, é Pixar sendo Pixar, né? E aí tem toda uma simbologia por trás de cada personagem que eles trabalham lá, né? Então, como eu tava dizendo, e já fazendo uma análise do filme, eu não quero ficar dando muito spoiler aqui, porque eu quero que vocês assistam o filme mesmo, mas o filme, ele trata justamente dessa questão dos sentimentos não serem nem bons nem ruins, e que todos eles são necessários. Olha só, quando a gente traz isso para empreender, isso é muito importante a gente entender, né? Que a gente só entende a realização de um projeto quando a gente tem a frustração de outro que não deu certo. A gente só reconhece a alegria se a gente tem a tristeza. A gente só reconhece o medo se a gente tem a alegria. A gente só reconhece o nojo se a gente tem o medo. Entende? Que eles são super interligados e que eles existem dessa forma, e o que vai mudar a nossa percepção desses sentimentos é a forma como a gente lida com cada um deles, né? Ó, já assisti 1000 vezes. É maravilhoso esse filme, gente. Ele parece que é infantil, mas ele nos traz muitas lições pra gente lidar no nosso dia, né? Então, todos os sentimentos são importantes. E hoje, gente, as redes sociais estão trazendo pra gente algo que é muito sério e, na minha opinião, muito preocupante. Existe uma linha de pensamento que a gente tem que estar alegre todo o tempo, a gente não pode reclamar todo o tempo, a gente tem que mostrar nas redes sociais só que a vida é bela. Só que aí o que acontece? A gente acaba olhando. Todo mundo com esse pensamento só posta coisa boa, só posta coisa boa, só posta coisa boa. E a gente acha que a vida de todo mundo é só coisa boa. E só a nossa que tem coisa ruim, que tem tristeza, que tem raiva, que tem frustração, que tem nojo, que tem isso e aquilo. E não é. Todos nós temos todos esses sentimentos. É que como a gente faz um recorte da nossa vida para mostrar na rede social, a gente tem a falsa percepção de que aquela outra decoradora tá cheia de festa e só a minha agenda tá vazia. Que ela tem os clientes mais cheios da grana, mais importantes, mais relevantes, mais blogueiros, e eu que tô lá com aquela cliente que quer o tal do kit de R$170. Então parece, gente, que o outro sempre tem mais sucesso do que a gente. E isso nos gera algumas emoções que acabam não nos fazendo bem. Então,
é importante a gente entender que esse sentimento que você sente, que eu sinto, de tristeza, de frustração, de nojo, de medo, eles coexistem dentro de nós. E que a alegria também existe, mas ela é apenas um desses sentimentos. E que é impossível a gente ficar alegre todo o tempo, feliz todo o tempo, realizada todo o tempo, porque a vida nos traz outras emoções. Agora, a gente também não precisa se afundar num buraco, né? E no muro das lamentações. Também não é para usar as redes sociais para ficar se lamentando, reclamando do cliente, reclamando do custo alto, reclamando da falta de projeto, reclamando da falta de trabalho. Também não é isso. A vida é equilíbrio, né? Então, e eu sei que vocês e eu aqui, todos nós fazemos um recorte do que a gente mostra nas redes sociais. Mas é a gente ter a consciência de que assim como a gente tem as nossas limitações, frustrações, sentimentos a lidar, limitações a lidar, crenças limitantes a lidar, o nosso concorrente, o nosso colega de profissão também tem. E assim como nós fazemos só um recorte daquilo que nós queremos mostrar e a gente mostra só um lado da nossa vida, que é a alegria, todo mundo está fazendo isso, mas todo mundo está lidando com todas as outras emoções ao empreender, né? Então, aqui é importante a gente saber que essas emoções todas existem, né? Então, falar da importância das memórias, gente, quando a gente fala de trabalhar com festa, né, a questão do sentimento e de resgate de memória, né? Vocês trabalham muito com isso, né? Com resgate da memória durante as festas, e o filme trabalha muito isso, e da questão até de como as memórias vão se apagando durante o tempo, né? E eu acho que as festas, por exemplo, é uma baita alternativa do ponto de vista cerebral, a gente resgatar as memórias, sabe? Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam esse filme para vocês entenderem o processo de processamento cerebral, porque isso vai ajudar, inclusive, vocês na criação dos projetos de vocês e na tentativa de resgatar memórias dos seus clientes, tá? Porque o filme mostra que nós somos aquilo que a gente vive, né? E as emoções, elas são carregadas, elas são armazenadas, cheias de sentimentos. E quando a gente faz uma festa resgatando essas emoções, resgatando esses sentimentos, a festa fica muito mais com a essência daquela cliente. Então, resgatar emoções, resgatar sentimentos da sua cliente, da família, daquela história, né? Faz com que elas revivam isso. Cada vez que você resgata uma memória, você revive aquilo. E é claro que numa festa a gente vai resgatar as emoções e as memórias positivas, aquelas que nos trouxeram alegria. Então, fazer festa, por exemplo, é um resgate da alegria, é um resgate de emoções positivas, sabe? Então, isso também na nossa vida, o que eu falo às vezes para as minhas mentoradas, né? Quando vocês estão num dia mais ou menos, quando vocês estão num dia que tá batendo tristeza, que tá batendo medo, que tá batendo frustração, pega lá os depoimentos das suas clientes felizes, aquele print do WhatsApp, aquele áudio que você recebeu, ou um depoimento em vídeo durante a festa, não importa. Deixa isso organizado dentro de uma pastinha. Pode ser no seu destaque aqui no Instagram. É um resgate das suas memórias positivas. E aí você lê isso de novo. Por quê? Você vai resgatar um momento de alegria dentro de você. Então, toda vez que eu tô frustrada, eu pego meus depoimentos aqui das minhas mentoradas e vejo o quanto que a nossa metodologia fez diferença na vida delas, o quanto, não só no negócio, mas na vida delas, né? Então, tudo isso, gente, é saber lidar com emoções. E a gente que empreende, que tem altos e baixos, é importante a gente entender que não existe alegria sem tristeza. Não existe nojo sem o medo. Não existe alegria sem a raiva. Não existe raiva sem o medo, sem a alegria, sem a tristeza, sem a frustração. Não, eles simplesmente coexistem. E você tem que se acolher nisso, né? Eu vejo muitas de vocês cansadas, exauridas. E aí vocês deixam que o momento de alegria dure frações do seu tempo. E vocês deixam que o medo, a frustração, a raiva tomem conta de vocês.
Não dá pra gente, eu não recomendo que vocês deixem que isso aconteça. Porque daí esse processo de empreender, que já é tão desafiador, que já é tão complexo, se torna ainda mais complexo, né? E quando a gente se acolhe, a gente entende que isso tudo coexiste e faz parte, tudo fica mais leve, percebe? E também tem um lado super bom desses outros sentimentos, porque eles nos tiram da zona de conforto, né? Tem episódio meu do Café com Insight lá no YouTube onde eu só falo de zona de conforto. A zona de conforto, ela nos paralisa, ela nos acomoda. Por quê? E por que a gente entra na zona de conforto? Porque a gente não quer lidar com esses sentimentos. A gente se acomoda na zona de conforto, que é essa coisa do status quo, é do jeito que tá mais ou menos, tá morninho, tarará, mas deixa a vida me levar. E por que eu entro nessa zona de conforto? Porque eu não quero lidar com sentimentos que fogem da alegria. A zona de conforto é como se me mantivesse numa alegria permanente, média, morninha. Não é aquela alegria, mas é aquela que me mantém ali no dia a dia, naquela rotininha morna, entende? Então, quando eu me prendo na zona de conforto, eu não dou o próximo passo, eu não evoluo, eu não me comprometo a fazer diferente, eu não me comprometo a fazer coisas novas, eu não me comprometo a organizar a minha empresa, eu não me comprometo a tirar a sujeira do tapete, porque eu tenho medo de olhar para aquilo, eu tenho medo de olhar para a minha precificação, eu tenho medo de olhar para a minha gestão, eu tenho medo de olhar para a qualidade do meu trabalho, eu tenho medo de olhar a concorrência com o olhar do que eu posso melhorar no meu trabalho. A zona de conforto, ela te deixa no morninho, no confortável, mas o confortável não te impulsiona. Então, às vezes, eu tenho que passar por um processo de medo, de frustração, de raiva, de tristeza, para sair daquele lugar que eu estou hoje, dessa zona de conforto. Né? E quando eu entendo isso, quando isso me traz medo dos meus erros, medo do novo, sabe? É isso. E isso, gente, ter medo do novo, medo dos erros, medo de olhar para aquilo que pode ser melhorado para o nosso negócio, é não querer lidar com as outras emoções, é querer ficar numa alegria para sempre. Mas se você escolheu empreender, não dá para ser assim. A gente tem que entender, sabe por quê? Com todo o carinho e respeito do mundo, as pessoas que são concursadas, por exemplo. Mas as pessoas que são concursadas, elas gostam de estabilidade. E eu não tenho nenhum problema, eu tenho vários amigos que são concursados, vários mesmo, e eles são felizes na medida deles. Mas quando a pessoa, ela busca um concurso, ela, via de regra, ela está buscando estabilidade. Se você que está aqui comigo hoje buscou empreender, você não buscou estabilidade. E se você quer estabilidade, talvez empreender não seja para você. Porque empreender parte-se do princípio de lidar com fortes emoções, com questões que a gente gosta de lidar e com outras que não gosta de lidar. Eu não quero dizer, gente, que a vida do concursado é perfeita, muito pelo contrário. Tem vários desafios, várias frustrações, mas tem medos, frustrações, raiva e tal, diferentes do que quem empreende. Todo mundo tem isso dentro, né, de cada um. Todo mundo. Mas quem empreende tem dores e frustrações diferentes de quem é concursado ou de quem é CLT, de quem é funcionário. Muitas de vocês hoje empreendem com festas, têm uma empresa de festas e ainda atuam no CLT. E por que vocês fazem isso ainda? Porque precisam do dinheiro, ok, tá tudo bem, o boleto está vencendo e eles têm que ser pagos, né? Tá tudo bem. E também, gente, porque vocês querem segurança. Vocês querem empreender, mas vocês querem a segurança do CLT. Então vocês ficam com um pé em cada canoa lá, né? No CLT e no empreender. Veja, eu já fui essa pessoa. Eu entendo você. Eu entendo você. Eu entendo esse seu sentimento. Eu entendo a sua responsabilidade de ter conta para pagar e de precisar de um CLT e levar aquilo, o teu amor, a tua paixão pelo empreender com festa na paralela. Mas é importante que você tenha uma meta de vida, que você tenha um objetivo. Até quando você vai sustentar as duas? Você fala para sempre. É isso, tá tudo bem. Tudo na vida são escolhas e renúncias. E no empreender, a gente trabalha com essas emoções
de escolha e renúncia todo santo dia. A gente escolhe, às vezes, lidar com um cliente que a gente não queria muito, com um projeto que você não queria muito, porque você está precisando da grana. E tá tudo bem, gente. Mas só que isso acarreta emoção e você vai ter que lidar com essa emoção. Quando você diz não para um projeto, você diz não para um dinheiro que talvez você precisasse, mas é porque aquele projeto não dá fit, né, com você, você está escolhendo abrir mão daquele faturamento. Escolhas, lidar com emoções. Então, quando você escolhe fazer a tua empresa crescer, contratar equipe, treinar equipe, preparar equipe, você tem que estar preparada para lidar com emoções. Elas vão vir. Será que eu dou conta de pagar o salário da minha equipe? Será que eu dou conta de treinar a minha equipe? Será que eu dou conta de ser uma boa líder? Isso vai te trazer medo, frustração, ansiedade, né? Inclusive no filme, ela termina o filme com porque no filme tem um campo de um painel de comando e ali tem 5 botões, que são as 5 emoções. E é interessante porque no final do primeiro filme, do Divertidamente 1, ela sai da infância, que são só esses 5 sentimentos, e ela vai para a adolescência. E daí, gente, o painel de comando tem dezenas de botões, porque conforme a gente vai crescendo, outros sentimentos vão aflorando, né? Que é a ansiedade, por exemplo, que na infância a gente não tem quase nada, mas depois na adolescência e na vida adulta a ansiedade explode. Enfim, e daí o painel de comando lá explode de tantas emoções, né? Então, a gente tem que entender que tudo que a gente hoje escolhe traz consequências, né? Pode parecer não fazer sentido, mas tudo tá interligado. E às vezes, se você não está conseguindo se adaptar a novos momentos, a novas realidades e tal, se acolha. É difícil mesmo, é complexo mesmo, é desafiador, gente, lidar com as nossas emoções enquanto empresárias. Mas entendam que essas crises internas, essas crises de emoções, essas crises do seu negócio, elas são importantes para o seu crescimento. Entendam que essas crises emocionais que a gente tem é a oportunidade que a gente tem para encarar o mundo de outra forma, encarar o nosso negócio, encarar o cenário de outra forma. Eu tenho todas as minhas mentoradas hoje, elas estão na fase de crescimento, todas, sem exceção. Elas estão passando por essa angústia, por essa incerteza do empreender. E eu estou lidando com a emoção de cada uma delas. Teve uma ontem que eu falei para ela assim: descansa, tira um dia para você. Porque, gente, a cada salto novo que eu dou no meu negócio, gera um turbilhão de emoções. Vivi, tá zerando meu caixa. Vivi, eu não sei como lidar com pessoas. Eu tô tendo que contratar mais gente. Eu não tô dando conta de gerenciar a equipe, gerenciar o cliente, gerenciar a produção, gerenciar isso. Gente, isso é a dor do crescimento. Então, mas por que essa pessoa tá passando por essa dor? Porque ela escolheu crescer. Sabe a síndrome de Peter Pan, que não quer crescer? Hoje a gente está passando por isso na sociedade. Pessoas de 35, 40, 45 anos morando com os pais ainda. Porque eles não querem crescer. Por quê? Eles não querem a responsabilidade da vida adulta. Eles não querem lidar com a frustração, com a ansiedade, com o medo e tal da vida adulta. É uma escolha que você tem continuar pequenininha para sempre. E virar Peter Pan e empreender. Eu conheço gente que fala: Vivi, tá bom assim. Vou ficar desse jeito para sempre. Gente, tá tudo bem. Agora, se você escolheu crescer, lide com as emoções. Mas entenda que elas fazem parte e que elas vão ser boas para o seu crescimento. Que elas vão ser a melhor oportunidade que você vai ter para fazer o seu negócio crescer. Se você hoje está num turbilhão, se você está numa crise, se você está numa crise emocional, entenda, faz parte do processo. E você não está sozinha nessa. Tá todo mundo que tá na mesma fase que você do seu negócio, tá passando por isso também. Não ache que pro outro é mais fácil para você, porque você vai estar olhando a grama mais verde do vizinho. E por que a grama dele é verde, gente? Porque ele rega, que ele cuida. Bora cuidar da nossa grama. Cuide das suas emoções. Peça ajuda. Não sei se vocês fazem terapia, eu faço e me ajuda.
Me ajuda a lidar, porque eu também estou na fase de crescimento da minha empresa. Faz live de manhã, faz live com convidado, faz workshop presencial, mexe com as aulas, grava novas aulas, regrava módulos, atende as mentoradas, e eu atendo as minhas mentoradas, elas são minha prioridade. Eu respondo mensagem a todo momento, assim que eu consigo. Eu evito ao máximo deixar minhas mentoradas esperando por uma resposta minha. Mas isso porque eu estou na fase de crescimento do meu negócio. Fiz uma imersão em setembro, outubro, estou fazendo uma outra agora em dezembro. Investimento. Eu invisto na minha capacitação, eu invisto na minha empresa, eu invisto em anúncio. E eu tenho todos os dias vários pratinhos aqui para lidar. Lidar com um pratinho, mentorada é um pratinho, aluno é um outro pratinho, gravar aula é outro pratinho, fazer café com insight todo dia é um outro pratinho, chamar convidados é outro pratinho, família é outro pratinho, filho é outro pratinho, ter 2 filhas adolescentes em casa com todas as angústias e sentimentos que vão aflorando na fase que elas estão, é pratinho. Marido, outro pratinho. Casa, outro pratinho. Então assim, todas nós, e principalmente nós mulheres, a gente tem um painel de comando com muitas emoções que a gente tem que lidar no dia a dia. E o teu negócio é um dos pratinhos que você tem que equilibrar. Então, se você hoje está nessa fase de crescimento, de crise existencial, de fortes emoções, parabéns, você escolheu viver isso, você viveu passar por esse turbilhão de emoção para crescer. Você escolheu, então se hoje você está nessa crise de emoções, você está entrando na adolescência do seu negócio. Lembra lá quando você era adolescente? Lembra dos seus medos, lembra das suas frustrações? E passou, não passou? Você se tornou uma pessoa adulta. E agora você está transformando o seu negócio numa empresa adulta também. A diferença é que você é dona dela. A empresa não passa por essas ansiedades sozinha, né? Você passa junto com ela, porque você é a empresa também, né? Então é isso. Quantos pratos, né, Josi? Muitas caixinhas abertas ao mesmo tempo. São as abas do computador, né? Tem dia que eu olho que eu tô com 15, 20 abas abertas. E às vezes na nossa cabeça a gente também tá com 15, 20 abas abertas. 15, 20 pratinhos girando ao mesmo tempo, né? Então às vezes a gente precisa de ajuda. E precisa de ajuda, gente, terapeuta psicológica, isso não tem problema nenhum, sabe? Eu falo que se eu tivesse que escolher uma profissão hoje, eu ia ser psicólogo, gente. Eu não ia parar de trabalhar nunca mais, porque as pessoas precisam de apoio, elas precisam de ajuda, né? Você falando dos pratinhos, eu lembrei do livro Lugar de Mulher Onde Ela Quiser. Exato, é onde a gente quer, só que quando a gente escolhe estar em alguns lugares, a gente escolhe viver algumas emoções, né? E quando a gente entende que essas emoções fazem parte da vida e que fazem parte do empreender, do ser mãe, do ser esposa, do ser mulher, né? De se cuidar. Eu não falei do outro pratinho, que é do autocuidado, é do exercício físico, é do skincare, é de deitar numa rede e ler um livro, sabe? Então, isso tudo, gente, são escolhas que a gente faz. E para quem empreende, aqui é 100%, né? Você até pode ter uma outra atividade CLT ou um concurso e tal, mas todo mundo aqui, sem exceção, empreende. Quando você fez essa escolha, você escolheu lidar com essas emoções do empreender, né? E se você hoje está nesse turbilhão, entenda, a crise nada mais é do que uma oportunidade para a gente encarar o mundo de outra forma. E continua em movimento, isso também é muito importante. Essa é a minha orientação prática para a gente fechar o Café com Insight de hoje. Continua em movimento. Em algum momento você vai chegar onde você quer. Se você parar hoje, se você não quiser olhar para o seu negócio como negócio, se você não se olhar como empresária, se você não entender que aquilo que você escolheu ser, né? Se essas emoções estão te paralisando e não estão te permitindo caminhar, muda essa chavinha hoje. Se coloque em movimento. Hoje. Porque não para, gente, não pare na sua zona de conforto, não pare na sua frustração, não pare, não deixe que a frustração, a tristeza, a ansiedade te paralisem. Mantenha-se em movimento. Tem uma frase que eu falava muito, agora eu não tô falando tanto, mas eu vou voltar a falar, que é o continue a nadar.
continue a nadar. No meu filtro, no Viver de Festa, que eu uso todo dia aqui, tô usando inclusive agora aqui na live, uma das frases que aparecem aqui em cima é: continue a nadar. Não pare, continue em movimento, tá? Porque isso vai te ajudar a lidar com essas emoções, porque isso vai te ajudar a se tornar uma pessoa, uma empresária melhor. Continua, uma hora a conta fecha, uma hora vai fazer mais sentido, uma hora você vai chegar onde lá atrás um dia você sonhou. Mantenha esse movimento, lide com as suas emoções, entenda que faz parte. A mensagem do Divertidamente é para nos mostrar que não existe alegria sem frustração, não existe alegria sem medo, não existe alegria sem nojo, não existe alegria sem raiva. A gente tem que passar por todos esses sentimentos para a gente reconhecer o momento alegre. Porque se só existisse alegria, a gente nunca ia reconhecer a alegria. Eu só reconheço a alegria porque antes ou em algum outro momento eu lidei com todos os outros sentimentos. E se eu escolho não lidar com esses sentimentos, eu nunca vou reconhecer a alegria. Quando a gente não lida com as nossas emoções negativas, não causa transformação, a gente fica dentro do buraco. E quando eu tô dentro do buraco, eu nunca vou ter alegria, eu nunca vou reconhecer. Então eu tenho que escolher lidar com as emoções negativas para que eu reconheça a emoção positiva. Essa é a mensagem do Divertidamente, essa é a mensagem que eu quis trazer hoje para vocês. Se você tá cansada, descansa, mas não desista. Inclusive, desistir é uma opção. Vai ser meu tema do Café com Insight de amanhã, inclusive. Desistir é uma opção. Porque tá todo mundo falando que desistir não é uma opção. Claro que é, sempre foi, sempre será. Eu vou falar sobre isso amanhã, tá bom? Vocês estão, gente, precisando lidar com as emoções de vocês. Vocês estão entrando num piloto automático de trabalho, orçamento, entrega, trabalho, orçamento, entrega. Olhe para as suas emoções, respeite as suas emoções, coexista com as suas emoções. E você vai te dar uma clareza gigantesca nisso, tá? É isso, outra frase que eu falo muito que também tá no meu filtro. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Continue a nadar e está tudo bem. São essas minhas 3 frases clássicas que isso move o meu dia, tá? Continue em movimento, continue a nadar, é isso aí, tá bom? Que bom que foi maravilhoso, gratidão a vocês também que estão comigo até agora, né? Gente, amanhã eu volto e eu já tô adiantando o tema de amanhã, que é desistir, sim, é uma opção. Fiquem com Deus. Se vocês precisarem de ajuda a lidar com tudo isso dentro de vocês aí, né, através do empreender, através de olhar para o seu negócio com maturidade, com crescimento e entender que a frustração, a raiva e o medo fazem parte disso tudo, me manda um direct que vai ser um prazer ajudar você, ajudar o seu negócio crescer. Lembrei da Dory, exato, o Continue a Nadar, né, é do filme da Dory. Eu adoro, gente. Uma das minhas paixões que talvez vocês não saibam é a Disney. Eu sou apaixonada por Disney, eu sou apaixonada pelos filmes da Disney, eu sou apaixonada pelos parques da Disney, enfim, e eu gosto de trazer isso para nossa vida, para o nosso dia a dia, enfim, então Continue a Nadar, sim, é da Dory, né? Continue a nadar, enfim, tá bom? Sandra, que bom, eu vi que você colocou a tua equipe para assistir. Gente, esse Café com Insight vai ficar gravado. Se você tá chegando agora, eu recomendo fortemente que você assista isso, porque eu tenho certeza que vai ajudar você e vai ajudar mais gente. Então, se você tá assistindo isso em algum outro momento, pega esses 3 pontinhos, pega o botão compartilhar, pega o link dessa live, compartilha nos grupos. Sabe aquele grupo que tem um monte de gente reclamando do preço, da concorrência, não sei o que tem? Pega o link dessa live e coloca lá no grupo, sabe? Porque é pra trazer uma injeção de ânimo mesmo pra vocês, tá bom? Então, é isso aí. Isso, que bom que você enviou pra ela. Maísa e Érica, que fazem parte da equipe da Sandra, beijo pra vocês. Assistam essa live, espero que faça sentido e compartilhem aí com mais gente. Vamos fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E vocês sabem que o Marketing para Festeiras é o melhor lugar para você olhar para o seu negócio como empresa, para torná-lo lucrativo e você ser melhor remunerada pelo seu trabalho. Tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Amanhã, às 8h30 da manhã, a gente volta. Tá bom? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus.